A geração de eletricidade limpa, barata e constante é algo essencial para o desenvolvimento sustentável. Dispositivos eletrônicos portáteis funcionam, em geral, com baterias químicas que precisam ser constantemente recarregadas e têm vida útil limitada. Uma alternativa promissora para a substituição de baterias químicas em dispositivos portáteis vem surgindo com o desenvolvimento de baterias nucleares, como a mostrada na figura 1, constituídas por emissor de radiação beta, como o níquel 63, e um semicondutor. A energia da radiação beta excita os elétrons do semicondutor, criando lacunas onde antes havia elétrons. Esses pares de lacunas elétrons geram uma diferença de potencial que pode ser aproveitada na forma de eletricidade. Sabendo que a capacidade de blindar a radiação de um material está relacionada à sua densidade, como mostrado na figura 2, e que o revestimento da bateria é feito de aço inoxidável, cuja densidade é de 7.500 kg por metros cúbicos, explique se a utilização dessa bateria deixará o usuário exposto a algum risco radiológico. B. Desenhe na folha de respostas a evolução, ao longo do tempo, do número de átomos de níquel 63 e de cobre 63 presentes em uma bateria nuclear de níquel 63, sabendo que o cobre 63 é um isótopo estável. C. Assuma que essa bateria é operacional até que 75% da quantidade de níquel 63 sejam consumidos. Com a vida útil da bateria em anos, sabendo que o tempo de meia-vida do níquel 63 é de 100 anos, a massa da bateria aumenta, diminui ou se mantém ao longo do seu tempo de uso. Note a DOT, no item A, considere que as placas têm a mesma espessura. Massa do elétron 10 elevado a menos 30 kg, portanto pode ser desprezada. Bom, no item A partícula alfa, como podemos observar, ela é barrada, ela é blindada simplesmente por uma folha de papel ou pela própria pele, ela não é capaz de atravessar a pele humana. A radiação beta, ela já tem um alcance um pouquinho maior. Uma folha de papel alumínio é suficiente para barrar as partículas betas, ao passo que a radiação gama já necessita de um elemento um pouco mais pesado, como o chumbo. O chumbo é suficiente para blindar a radiação gama. Claro que depende da espessura de chumbo e da energia da radiação gama. Os nêutrons já atravessam todos esses materiais. Agora, com relação ao item A, como nós vimos, a radiação beta ela é blindada, ela é bloqueada, ela não atravessa esta placa de alumínio, cuja densidade é 2.700 kg por metros cúbicos. Ora, o revestimento de aço inoxidável da bateria é mais denso. Ele apresenta uma densidade de 7.500 kg por metros cúbicos. Aqui está entre o alumínio e o chumbo. Considerando que a espessura seja a mesma nesse caso, a utilização dessa bateria não deixará o usuário exposto a algum risco radiológico. Por quê? Porque esse revestimento de aço ele é mais denso e ele bloqueia a passagem dessa radiação beta. Vamos aprender um pouquinho mais, apesar de esses dados não serem fornecidos no enunciado. O níquel 63, pessoal, ele é um emissor beta puro. O que significa isso? A radiação que ele emite é composta apenas por partículas beta do seu decaimento, né? O níquel 63 ele não emite radiação gama associada ao processo de desexcitação, nesse caso. O níquel 63 decai somente emitindo radiação beta. Então, neste caso, não precisamos nos preocupar com radiação gama. Outro fato é que o níquel 63 ele emite a radiação beta, que nós sabemos que consiste em partículas negativamente carregadas, ou seja, elétrons, com uma energia máxima de cerca de 66 keV.
essa energia de 66 keV ela é considerada baixa em comparação com outros emissores beta, tornando seguro para uso em aplicações específicas, como em detetores de radiação, fontes de calibração, inclusive no uso de baterias nucleares. Em materiais como ácido inoxidável, a radiação é rapidamente absorvida, porque o aço inoxidável ele tem uma densidade elevada, o que o torna altamente eficaz para bloquear radiações beta de baixa energia emitida pelo níquel 63. Como referência, até aquelas folhas de papel alumínio que você tem em casa, que mesmo tendo uma densidade menor que a do aço, elas são suficientes para absorver radiações beta de energia comparável. B. Desenhe na folha de respostas a evolução ao longo do tempo do número de átomos de níquel 63 e de cobre 63, presentes em uma bateria nuclear de níquel 63, sabendo que o cobre 63 é um isótopo estável. O decaimento beta do níquel 63, pessoal, ele pode ser representado por essa equação nuclear reduzida. O níquel 63 emite uma partícula beta negativa, formando o cobre 63. Perceba que para esse exercício não é necessário o conhecimento dos números atômicos. Eu apenas escrevi aqui a reação, a equação de decaimento completo. O cobre 63 é estável. Então, à medida que o nuclídeo níquel 63 decai, a quantidade de átomos de níquel 63 diminui com o tempo. No entanto, conforme ele vai decaindo, vai formando o nuclídeo estável cobre 63. Então, a quantidade de núcleos de cobre 63 aumenta com o tempo. Todo níquel se transforma em cobre 63. Então, dessa forma, de acordo com a lei do decaimento exponencial, a quantidade de núcleos de níquel 63 tem que diminuir exponencialmente com o tempo. E a quantidade de núcleos de cobre 63 deve aumentar exponencialmente com o tempo, de forma complementar. Quer dizer, todo níquel que decai se transmuta em cobre 63, que é estável. Podemos representar desta forma, onde a linha azul representa o decaimento exponencial do níquel 63, considerando no instante zero que o número de átomos corresponde a 100%. Agora, a curva verde corresponde ao crescimento exponencial do cobre 63. No caso, a FUVEST sugeriu que você desse a resposta na folha de respostas. Então, basta transportar o raciocínio, né? Decaimento exponencial para o níquel 63 e o crescimento exponencial para o cobre 63. Assuma que essa bateria é operacional até que 75% da quantidade de níquel 63 sejam consumidos. Qual a vida útil da bateria em anos, sabendo que o tempo de meia-vida do níquel 63 é de 100 anos? A massa da bateria aumenta, diminui ou se mantém ao longo do seu tempo de uso? Assumindo que 75% da quantidade de níquel 63 sejam consumidos, ainda restam 25% da quantidade deste nuclídeo. Ou seja, a quantidade de átomos radioativos de níquel 63 neste instante corresponde a 0,25 ou 25% da quantidade inicial. Sabendo da lei do decaimento que a quantidade de núcleos radioativos em qualquer instante é dado por essa expressão, onde N0 é a quantidade inicial de núcleos radioativos, N é o número de períodos de meia-vida, basta substituir. Cancelando N0, vamos
isolar, resolver essa equação em N. 1 dividido por 0,25 é 4. 4 é 2 ao quadrado. Como aqui nós temos a mesma base, N igual a 2. Sendo o número de períodos de meia-vida ao tempo dividido pela meia-vida do nuclídeo níquel 63, podemos, no lugar de N, substituir T por T meio. A meia-vida do níquel 63 é conhecida, corresponde a 100 anos. Assim, a vida útil da bateria corresponde a 200 anos. Muito tempo, né, pessoal? A bateria utiliza, nós sabemos, de acordo com o enunciado, e é a ideia de qualquer bateria nuclear, ela utiliza, nesse caso, o decaimento beta do níquel 63 para gerar eletricidade. Ora, durante esse processo, vimos que o níquel 63 decai no cobre 63 por emissão de uma partícula beta negativa e um antineutrino. A partícula beta, que sabemos que é um elétron e um antineutrino, tem massas desprezíveis em comparação com o núcleo atômico de níquel 63. Outro fato importante é que o cobre 63 tem praticamente a mesma massa do níquel 63, uma vez que foi emitido no decaimento beta elétron e antineutrino, massas desprezíveis. Ok? Então, podemos considerar que nesse caso não ocorre perda significativa de massa. Portanto, a massa total da bateria se mantém constante ao longo do tempo de uso, já que o níquel 63 é convertido em cobre 63 sem perda de massa relevante. Gostei bastante desta questão da segunda fase da FUVEST 2025.